Eu não diria que eles estão nos estertores, porque eu não acho que é tão simples assim. Eles estão procurando montar a alternativa da terceira via, que foi muito bem, que foi muito preparada, né? Eu acho que também o que eu li nos jornais essa semana aqui, o que eu vi por todos os lados, confirma também o seguinte: o problema da terceira via não é a política miúda. Simone Tebet não se entende com Dória, uma parte do PSDB não quer o Dória, outra parte quer o Dória. Não é isso daí. Isso daí é tudo uma coisa que acontece lá, é a maneira pela qual vai se processando as tendências fundamentais da política. O problema-chave é o seguinte, que o deslocamento o posicionamento, vamos dizer assim, da burguesia de carne e osso em oposição à burguesia política, né? Aqui acho que cabe uma pequena explicação. Quando a gente fala burguesia de carne e osso, nós não estamos falando propriamente dos empresários. Porque às vezes a gente fala política burguesa, por exemplo, o Aécio Neves é um político burguês, mas ele não é, né? Ele é um político, ele não é um burguês no sentido, digamos assim, social da palavra. Eu acho que a burguesia de carne e osso, ela está ou a ponto de, ou já aconteceu esse processo, se deslocar massivamente para o lado do Bolsonaro. Houve um jantar aí, há muitos indícios, né? Um dos indícios que me chamou a atenção, houve um jantar onde estava lá Votorantim, o Abílio Diniz, um monte de gente, alguns bancos, até bancos menores, né? Porque os bancos maiores são pela terceira via. Eu acho que nós estamos diante desse processo. Aí vai mudar o panorama eleitoral daqui para frente, né? Vai mudar totalmente o panorama eleitoral, se é que as coisas estão realmente nesse pé, né? Tem coisas interessantes acontecendo, né? Você falou do voto nulo. Hoje tem entrevista do pessoal do MBL trocando voto nulo para dizer que são oposição ao Lula e ao Bolsonaro. E o próprio Diogo Mainardi, que é, vamos dizer assim, um dos líderes do morismo, né? Defendendo o voto nulo também. Será que o voto nulo é uma saída, vamos dizer assim, para o bolsonarista arrependido? Como é que fica essa situação? Você acha que vai ser um escudo para muita gente, um biombo ali para muita gente se esconder? Um biombo. Um disfarce, né? Uma fantasia, um travestismo. O pessoal é pró-Bolsonaro. Falou voto nulo, é porque vai votar no Bolsonaro. Mas não quer se comprometer. Quer cometer o crime, mas não quer deixar nenhuma pista. Tá certo. O PT, desculpa, o que eu vi também é o seguinte: o PT não tem apoio absolutamente nenhum no interior do empresariado e nem da burguesia política. Um outro cidadão aí que quer se beneficiar do nome do Lula para a sua eleição, o caso do Calil lá de Minas Gerais, eles declaram o voto no Lula, mas é isso, o PT não tem apoio nenhum na burguesia. Eu queria aproveitar esse comentário aqui do TP, dizendo: Ciro Gomes é a única terceira via que vai até o final com seu objetivo, tirar voto do Lula e bancar de pseudo-esquerdista. Mas eu queria te perguntar, por que o Ciro... Está todo mundo falando na morte da terceira via? Em tese, o Ciro Gomes seria a terceira via viável. Por que, vamos dizer assim, o capital não considera o Ciro uma terceira via de fato? Eu acho que ele não conta, né, com a confiança da burguesia para ser presidente na atual situação. Eles devem achar que ele é uma pessoa muito pouco definida, né? Uma pessoa cheia de ambiguidades e tal, e que não tem força, então vai ter que se apoiar em vários setores que não são os que eles querem que apoie. Eu acho que a burguesia quer eliminar todo tipo de participação popular no regime político. O regime político tem que ser, segundo esses empresários, uma máquina voltada contra a população e destinada a multiplicar os lucros dos setores da burguesia. Então, o Ciro Gomes, nesse caso, ele é um pobre candidato, né? Ele não é definido o suficiente. O PSDB seria um bom candidato, mas, aparentemente, a burguesia não considera as coisas desse ponto de vista, né? Porque, no caso do PSDB, a balança penderia muito do ponto de vista da política neoliberal, que eu acho que é rejeitada por um setor amplo da burguesia.
né, vários aspectos da política neoliberal. Já o Bolsonaro não é assim, o Bolsonaro já é outro tipo de... Ele é um híbrido, né, entre o neoliberalismo e uma política, digamos assim, da ala direita da burguesia nacional. Entendi. Então é carta fora do baralho, né? Pegando aqui carona na Nádia, vamos pedir os likes. Tá tudo então sobrando para essa eleição de fato totalmente polarizada, Lula-Bolsonaro. Mas quando você vê, por exemplo, um apoio do Aloysio Nunes, né, que você já falou sobre, você não acha que isso representa nem um pedaço da burguesia política ou do próprio capital, enfim? É só um ato isolado e talvez oportunista, na sua visão? Não, totalmente oportunista. O político do PSDB é tudo gente sem mínimo de caráter, né? Veja-se o decano do PSDB, que é o Fernando Henrique Cardoso. Se alguém tivesse que ter um pouco de seriedade, seria ele, que já foi de esquerda, que é sociólogo com reputação internacional, essa coisa toda. Ele é um cafajeste político, uma pessoa totalmente sem princípios, né? Chegou até aquele extremo de esqueçam tudo que eu escrevi, que é assim, uma espécie de frase extremada do oportunismo político, né? Rui, você foi muito classificado como pessimista nas lives recentes aqui. Algumas pessoas não, o Rui está sendo realista, mas esse comentário do Desidério, né? Rui é realista, mas acho que o Lula ganha no primeiro turno. Não está se formando aí uma onda pela vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno? Personalidades da vida cultural, Gregório do Vivier, Caetano Veloso, o Tabet também, do Porta dos Fundos. Não tem muita gente sinalizando que vai de Lula ou no primeiro ou no segundo, mas isso não está criando essa onda que favoreça uma eventual vitória mais rápida? Bom, eu pessoalmente não vejo isso daí, né? Eu acho que Caetano Veloso e outras personalidades aí, isso é uma espécie de refúgio do PSDB, né? Eles perceberam com bastante antecipação, eu acho, né, que o PSDB não vai ter centro, né? Que a maioria do pessoal vai de Bolsonaro e, logicamente, um Caetano Veloso e outras pessoas aí, Gregório do Vivier, não pode apoiar o Bolsonaro de jeito nenhum, seria a mesma coisa que dar um tiro na cabeça. Por isso eles estão apoiando o Lula. Agora, que isso daí vai fazer uma grande diferença, eu não creio, não. O que eu acho que é uma coisa muito preocupante na campanha do Lula, e eu, nesse ponto, eu também não estou nem um pouquinho otimista com isso, é que não há mobilização popular. O Lula depende do povo nessa altura do campeonato. A burguesia não apoia o Lula. Eu li várias matérias que confirmaram alguma coisa que eu penso, por exemplo, que até o momento, por exemplo, a integração do Alckmin, que é uma coisa pesada que o PT fez, né, que se indispôs com uma boa parte da sua base social, não atraiu nenhum setor da burguesia. É uma coisa... O PT achava que o PSD ia dar jogo para uma coligação eleitoral. Não aconteceu nada. Talvez, né, aconteça alguma coisa com esse Calil lá em Minas Gerais. O pessoal está muito... Esse negócio de ter Lula no primeiro, eu acho que ele pode descartar isso aí. Muito difícil.